Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos na liturgia de hoje diversas mensagens, diversos ensinamentos que a liturgia quer nos apresentar. Mas hoje eu gostaria de tomar com vocês essa leitura de São Paulo aos Coríntios, porque ela nos ajuda a compreender muito bem o que nós precisamos realizar em nossa vida para conseguirmos vencer-nos a nós mesmos e vencer as tribulações que se apresentam diante de nós. Todos nós que estamos aqui somos afligidos de todos os lados. Dívidas, sofrimentos, derrotas. Somos afligidos psicologicamente, sentimento de ser menor do que os outros, sentimento de não se encontrar no mundo, de achar que a vida neste mundo já não vale a pena. E hoje São Paulo toca nesse assunto para nós da seguinte maneira. Ele diz: irmãos, quero que vocês saibam que a graça está manifestada na glória de Deus em vossos corações. Por isso eu digo, não desanimeis. Ou seja, não perca a sua alma, não perca a motivação da sua vida, não perca aquilo que faz com que você acorde toda a manhã para se dar ao novo dia, para trabalhar no novo dia, para viver um novo dia. Nunca permita que você perca a sua alma. A palavra desanimar, ânima, alma, vem do latim, e o des é uma negação. Significa que uma pessoa desanimada, ela está sem alma. Ela está sem impulso para viver. E como nós resolvemos esse desânimo? São Paulo vai considerar-nos através de dois aspectos. Ele vai dizer: nós somos formados pelo homem exterior e somos formados pelo homem interior. O homem exterior é tudo aquilo que você enxerga no ser humano: carne, cérebro, olhos, cabelos, escolhas. E o homem interior é tudo aquilo que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe nas pessoas: o amor, a esperança, a alegria, a sinceridade, a liberdade de espírito. E Paulo vai dizer para nós: meus irmãos, preste atenção. Se o nosso homem exterior, ele vai se arruinando, ele vai, cada dia que passa, se deteriorando com o passar do tempo, com as lutas que nós vamos realizando, é necessário que a gente aprenda a alimentar o nosso homem interior. Ou seja, o centro da nossa vida, ele precisa ser alimentado. Dentro de nós há uma luta entre o homem externo, aquele que está ligado a este mundo, e o homem interno, aquele que busca as coisas de Deus. Se eu permito e alimento o meu homem externo através de uma vida desregrada, e aqui em todos os sentidos, comendo demais, brigando demais, se importando demais com aquilo que as pessoas falam de mim, eu vou aos poucos me deteriorando. E se meu homem interior e minha mulher interior, aqui entendam homem como um gênero, não é que a gente coloca homem, mulher, criança, rapaz, jovem. Se eu permito
que o meu homem interior vai se destruindo, eu vou acabando cada dia que passa mais desanimado. Porque vocês imaginam, o nosso homem exterior, ele pode estar velho, cheio de ruga, todo caído, todo esculambado, mas se a gente tem dentro de nós uma vontade que nos leva a ir adiante, nós vamos enfrentando tudo. Basta você observar quando você faz uma visita ao hospital. Você chega lá, aquela pessoa está numa situação externa totalmente complicada. Está com um câncer ou uma doença, outra doença incurável, cheia de aparelhos, respirando através de monitoramento. Mas você pergunta àquela pessoa assim: como você está? Ela te responde: estou ótimo, estou bem, estou satisfeito. Mas espera aí, você está tão sofrido, você está tão aqui nesse hospital, há mais de 3 meses você está aqui. Como nós podemos compreender que uma pessoa internada ou vivendo uma vida que não é fácil, como é que ela pode estar feliz? Como é que ela pode estar realizada? Como é que ela pode estar de bem com a vida? Porque o homem exterior dela está decaído. Está doente, mas o homem interior a mantém. Quem visita, quem tem o costume de fazer missões, principalmente quando a gente sai lá para o norte de Minas, a gente chega na casa das pessoas, as pessoas magérrimas, falta comida, falta água, falta esgoto, saneamento, saúde, isso tudo é claro que evidente falta de governo. Mas a maioria das pessoas, quando você conversa, são pessoas extremamente felizes. São pessoas extremamente de bem com a vida e falam de Deus com uma propriedade que nos envergonha. Aí a gente começa a compreender. Se você vai no norte de Minas, aonde há fome, aonde há dificuldade de viver, as pessoas creem muito em Deus, porque o homem exterior deles está acabando, está passando fome e necessidade. Agora, se você vai, por exemplo, na Suíça, a Suíça é um dos países onde a desigualdade social é quase inexistente. Todo mundo tem lá o que sobreviver e em sobra. O povo suíço é o povo menos crente que existe. Por quê? Como o homem exterior deles está bem, está nutrido, está cheio de alegria, cheio de força, eles veem que não é preciso alimentar o homem interior. Mas lá é um país que existe mais suicídio no mundo, como o Japão também. Quando a pessoa tem tudo, o seu homem exterior, ele está bem alimentado, está bem fisicamente, ele perde a capacidade de perceber que o que nos faz ir para frente é o homem interior, aquele que a gente se encontra quando a gente fecha os nossos olhos e em oração nós vamos entregando a Deus. Os que São Paulo diz, meus irmãos, preste atenção, nenhuma tribulação momentânea, nenhum volume de tribulação momentânea vale a glória daqueles que alimentam seu homem interior. Porque o homem interior, ele não está ligado às coisas de baixo, mas o homem interior está ligado às coisas invisíveis. Invisíveis aqui não significa que não existam, porque na nossa cultura muito racional, quando a gente fala que as coisas são invisíveis, logo a gente já pensa, se é invisível não existe. Não. Existem muitas coisas que são invisíveis, que a gente não vê, mas percebe.
Por exemplo, a gravidade. Aquilo que nos faz ficar presos ao chão e não sair voando e ir embora. É uma força invisível. A gente não vê, a gente percebe. O vento é uma coisa invisível. A gente não vê o vento, a gente vê o seu efeito nas árvores, nas bandeiras, nas outras coisas. Mas o vento mesmo ninguém vê. A luz do sol, a gente não vê a luz do sol. Mas a gente sente, é invisível. O poder de Deus, a gente não vê o poder de Deus agindo, mas nós sentimos que Ele nos impulsiona. Então São Paulo nos convida a fazer uma mudança de perspectiva na nossa vida. Parar de se preocupar com o homem exterior, ou pelo menos se preocupar menos com ele, e começar a alimentar dentro de nós esse homem interno que nos coloca para frente, que nos faz vencer todo tipo de dificuldade. E a partir disso, vivendo pelas coisas que são invisíveis, que não passam, que são eternas, parar de fixar os olhos nas coisas que são passageiras. O que me traz alegria? Um chocolate que eu ganho? Aquele chocolate eu o como e ele vai para a fossa. Ou seja, aquela alegria é uma alegria passageira. Mas se diante de Deus eu me coloco em oração, me sinto em paz, me sinto acolhido, eu não perco aquilo nunca. A gente não consegue perder a graça de Deus se a gente colocá-la dentro de nós. O que nos faz ser honestos? O que nos faz não querer o mal dos outros? O que nos faz escolher, muitas vezes, aquilo que vai trazer o bem para o maior número de pessoas? Esse homem interior nosso que nós vamos alimentando através do jejum. Quando a gente escolhe não comer para fortalecer a nossa vontade. Quando a gente dá esmola às pessoas, a gente oferece àquele que não tem nada, um pouquinho para ele sobreviver aquele dia. Jesus já nos diz, há mais alegria em dar do que receber. Eu tenho certeza que vocês já experimentaram isso. Quando você recebe um presente, você já reparou que a gente fica todo sem jeito? Parece que aquilo mexe com o nosso ego. Ele está me dando um presente, parece que aquela pessoa é maior do que eu. Agora, quando você consegue dar alguma coisa para a pessoa, você não contenta com a alegria que nasce no seu coração. É claro que tem gente que é doente. E aí fica esperando alguma coisa em troca do outro, né? Eu dei alguma coisa, fica esperando um obrigado, fica esperando um outro mimo. Isso aí é doença. Mas aqueles que aprendem e começam a caminhar nesse mundo com os olhos fixos em Deus e nas coisas do alto, aprendem que a nossa verdadeira vida se encontra aonde? São Paulo nos diz, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Na verdade, ele utiliza, a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Para eu achar a minha vida, eu preciso achar quem? Jesus. Se eu acho Cristo, consequentemente, eu acho a minha verdadeira vida escondida. Escondida porque Deus não quer mostrar, escondida porque Deus é maldoso, escondida porque Deus quer que a gente o procure. Não, escondida porque é algo precioso. Uma pessoa que diz, né, a gente sempre utiliza esse ditado, minha vida é um livro aberto. Pode saber que ela esconde segredos horrorosos. A vida de ninguém é um livro aberto, porque
Nem nós conhecemos o que nós somos. Um dia, fazendo uma terapia com a psicóloga, ela me perguntou assim, o que você é? Aí eu falei assim, eu vim descobrir aqui, porque eu não estou sabendo não. Porque a gente não sabe, a gente não se conhece. Quantas vezes a gente tem reações a determinados impulsos, que a gente diz assim, meu Deus, eu não sabia que eu era assim? Eu, quantas vezes, já me apercebi xingando um palavrão desse tamanho, e eu não tenho costume de fazer isso, eu não me conheço. Quantas vezes alguém faz um negocinho pequenininho contra mim, e eu viro o giraia. Tem gente que roda a baiana, né? Mas porque a gente não se conhece. E para a gente se conhecer, é preciso mergulhar nas profundezas do nosso homem interior, alimentando-o. Hoje nós vamos fazer isso através dessa Eucaristia, alimentar o nosso homem interior, para que a gente possa viver a nossa vida externa com muito mais intensidade. Por isso que é muito importante a gente pensar na nossa morte. Muito importante. Pensar na morte não é ficar pensando naquela caveira com a foice. Não, isso aí é o que o mundo inventou para a gente ter medo. Pensar na morte significa que eu me sinto inteiramente destrutível. Eu me sinto inteiramente vulnerável. E aí eu começo a perceber, se eu sou vulnerável, o que de mim vai permanecer? O meu espírito. Então eu preciso cuidar dele. Me confessar, sempre que for necessário. Realizar as minhas orações. Realizar os meus jejuns, minhas penitências, as minhas esmolas, tudo isso que a gente já sabe, as obras de caridade que a gente já conhece. Se não conhece, começa a ler na internet e vai aprender. Que Deus nos ajude hoje, irmãos e minhas irmãs, a olhar para dentro de nós e colocar em Deus a nossa esperança. Maldito o homem que confia no homem, nos diz o Salmo 127. Por quê? Confiar às vezes no homem é confiar no externo da pessoa que está do seu lado. Mas nós precisamos confiar na interioridade de cada um de nós. Não é individualismo, não. Mas é cada um se reconhecer como um indivíduo necessitado e merecido do amor de Deus.